Oi, gente! Eu sou a professora Alexandra e hoje irei falar sobre vozes verbais. Muitos alunos se confundem nesse assunto com tipos de sujeito. Lembrando, tipos de sujeito é aquele que a gente usa para classificar o sujeito na sentença. Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto, sujeito indeterminado. Vozes verbais é o comportamento do sujeito na sentença. Então, ele pode ser um sujeito agente, um sujeito paciente e um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. O que é o sujeito agente? O sujeito agente, o próprio nome já sugere, é aquele sujeito que está praticando a ação. Ele é agente da ação. Então, se eu tenho na sentença, o menino quebrou o copo, quem praticou a ação? O menino. Quem está agindo na ação? O menino. Então, ele está tendo um comportamento de agente na sentença. Então, nós temos aí, neste exemplo, o sujeito agente. E o que é o sujeito paciente? O sujeito paciente é aquele sujeito que recebe a ação. Então, o comportamento dele é um comportamento passivo à ação do verbo. Então, se eu tenho o copo foi quebrado pelo menino. Então, quem está fazendo a ação está no predicado. Quem é o sujeito? O copo, né? Quem foi quebrado pelo menino? O copo. Então, nós temos aí o sujeito sendo paciente, ele está recebendo a ação do menino que quebrou o copo. Agora, se nós temos nessa sentença, o menino feriu-se. Quem está praticando a ação de se ferir? O menino. O menino está no sujeito. E quem está recebendo a ação de se ferir? O menino. O menino está no sujeito. Então, o sujeito, ele pratica a ação, ele é agente da sentença e ele também recebe a ação de se ferir. Ele é agente e paciente. Então, nós temos aí a voz verbal que classifica o sujeito em comportamento reflexivo, que é aquele que pratica e recebe ação ao mesmo tempo. Em o copo foi quebrado e quebrou-se o copo, nós temos duas formas de se fazer a voz passiva. Uma é a voz passiva analítica, que é feita através do verbo ser mais o particípio de um verbo, ou seja, uma locução verbal. E a outra forma da voz passiva é a voz passiva sintética, feita pelo um verbo transitivo direto mais a partícula se, tá? Então, é importante salientar que este verbo só pode ser verbo transitivo direto para se fazer a voz passiva sintética. Então, nós temos aí, o copo foi quebrado pelo menino, tá? Esse foi quebrado é a voz passiva sendo feita através da observação da estrutura verbal, verbo ser mais verbo no particípio. E quebrou-se o copo, nós temos aí o verbo quebrar, quem quebra, quebra algo, tá? Então, ele é um verbo transitivo direto. O se, que é a partícula, né, que vem acompanhada após o verbo transitivo direto, para se compor a voz passiva sintética e o copo, tá bom? Que é justamente aí o sujeito que está recebendo a ação. Muito obrigada, gente. É isso. Chegamos ao final da nossa aula. Deixa o like e se inscreve aqui no meu canal, tá? Dá essa forcinha aqui, a professora Alexandra. Até mais!